Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CEM, o Centro de Estudos Monarquista. Aqui falaremos mais sobre o Brasil e sua história, e também sobre a monarquia, que é o verdadeiro e legítimo meio de governo do Estado brasileiro. Bom, como eu disse no vídeo anterior, que acho que já fazem umas 3 semanas ou quase um mês, que não posto nada no canal, hoje eu vou fazer um vídeo explicando com alguns fatos históricos o porquê de Dom Pedro II não ser de fato um liberal. Bom, esse vídeo tem o intuito de esclarecer algumas coisas, como por exemplo, venho notado que dentro dos círculos monárquicos, dentro do pensamento monárquico, criou-se a ideia de que Dom Pedro II era um chefe liberal, e eu gostaria de destacar alguns pontos que meio que se contrapõem esse tipo de pensamento, mas em algumas partes bem específicas que eu gostaria de mostrar aqui. Para iniciar esse assunto, eu gostaria de começar de um ponto interessante, que é o golpe da maioridade, quando com 13 anos, Dom Pedro II ele vai ser alçado imperador pelos liberais contra a regência. E aí precisamos voltar também a 1831, ano da abdicação do então imperador Dom Pedro I. Quando ele abdica, a gente vai chamar de 1831 a 1840 o período da regência, que é a época onde não havia imperador, havia apenas um conselho de ministros que decidiam o rumo do país. A pessoa mais destacada desse período de regência é, sem dúvida, os liberais, que começam a princípio o governo tentando controlar a crise econômica que se desenvolveu, a crise social que se desenvolveu após a abdicação de Dom Pedro I. E aí tem o homem mais destacado, que é o Padre Feijó, e os liberais ali, eles conseguem fazer algumas reformas, aumentam algumas tarifas e conseguem meio que organizar a situação econômica do país. A regência liberal, ela vai por água abaixo, quando em 1836 começa o que a gente vai chamar de regressismo, que é liderado inclusive por um liberal arrependido, que era espécie de um insípido nacionalismo brasileiro, digamos assim, o primeiro da história, o primeiro após a independência na história, onde vai se tratar o regressismo de uma espécie de pensamento anti-abolicionista, porque o mais interessado em abolir a escravidão no Brasil era a Inglaterra, por motivos que eu não vou citar neste vídeo, mas pretendo sim falar sobre isso mais à frente. Então se cria, ou pelo menos se tenta criar, dentro da sociedade brasileira, a ideia de que se sujeitar às pressões da Inglaterra para abolir o tráfico seria uma forma de abrir mão da soberania nacional. Então o regressismo ele vai ganhar força no seio social, ele vai ganhar força dos traficantes e dos fazendeiros, e a regência liberal ela vai começar a entrar em declínio. E é justamente essa espécie de nacionalismo escravista que vai varrer o Conselho Liberal, o pensamento liberal da regência, e de 1836, liderados por Bernardo Pereira de Vasconcelos, os regressistas eles vão tomar conta do cenário nacional. E quase como numa espécie de vingança mortal, os liberais eles vão criar dentro da sociedade o pensamento de que existe um problema dentro da regência. E aí eles fazem toda uma pressão, toda uma propaganda para antecipar a posse do imperador, na esperança de, quem sabe, voltar ao poder. E aí, lá em 1840, no finalzinho do ano, a gente tem o que a gente conhece como hoje o golpe da maioridade, quando com 13, 14 anos o Dom Pedro ele é alçado imperador, e aí contra a vontade dos regressistas, que inicialmente foram os ministros do novo imperador, o Dom Pedro II, lá em 1841, ele vai apear, um ano após ser nomeado imperador, ele vai apear do Ministério dos Conservadores e vai nomear um novo Conselho de Ministros liberais. E a gente tem essa parte da briga partidária. E é sobre isso também que eu gostaria de frisar, é que apesar de ter crescido num ambiente completamente dominado ainda por uma elite escravista, inclusive tu vai ter ali como tutor dele José Bonifácio, então talvez ele sofra um pouquinho de influência liberal. O Dom Pedro II, quando se fala de questões éticas, morais, de trabalho, de sociedade, ele pode ser sim considerado um cara liberal, mas com muitas ressalvas. E é impressionante que ele seja tão liberal para a época dele, que ele cresce justamente até o momento do golpe da maioridade, cercado da elite conservadora, ruralista, escravista e tal. E é justamente quando ele é nomeado imperador com 14 anos, que ele pega essa mesma galera que passou a vida toda
meio que influenciando ele, ainda criança, na construção do pensamento dele, ele tira do ministério e nomeia os liberais. Então, para uma galera, isso foi muita surpresa, mas muita surpresa mesmo. Inclusive, um dos ministros da época era o Marquês de Abrantes, que era um consultor econômico dele desde a época de infância. Então, o Dom Pedro II, ele cresceu. É importante que se tenha isso na memória, de que para a época dele, ele é sim a gente pode considerar ele um líder liberal na questão de sociedade, muito em virtude do contexto difícil escravista que ele cresceu. E só aí é que podemos considerá-lo verdadeiramente um líder liberal, só na questão social. Inclusive, na nossa política de hoje, a gente viu muito desse dualismo. O lema do bolsonarismo e tal, conservadores nos costumes, liberal na economia, a gente viu muito disso. E de certa forma a gente pode encontrar um traço disso dentro da forma de governo, do estilo de pensamento do Dom Pedro II. Porque já em 1844, quando os liberais sobem ao poder, que cai uma tarifa lá da época da independência feita pelo Dom Pedro I, como se fosse um pagamento aos ingleses, além de todos os que eu falei anteriormente. Inclusive eu falei sobre isso também, de estabelecer uma taxa fixa na alfândega de 15%. Isso limitava e trazia um prejuízo muito grande ao governo, porque ele não podia aumentar as taxas em tempo de crise, e foi justamente após 15 anos que essa taxa caiu, e foi aprovado no período da regência uma lei que dizia que o Brasil não acataria mais leis internacionais sem ser aprovadas pelo parlamento. E é justamente em 1844 que ocorre um aumento na alfândega de imposto nos produtos ingleses de 15% para 30%. Ou seja, o Dom Pedro II ele dobra a taxa de imposto na alfândega, chegando, por incrível que pareça, a 150%, chegando alguns produtos a 60% na alfândega. Então, a gente vê aí que ele monta assim uma espécie de estado mais cooptador. Então ele vai na alfândega e taxa realmente os produtos ingleses como todos os outros. E é em virtude disso que o Brasil, nesse período, inclusive nesse início de período de regência, ele vai ter uma crescente no número de impostos arrecadados. E aqui eu vou citar alguns dados da arrecadação do governo imperial da época, que vou ler um trechinho. A receita, que dependia muito do desempenho da alfândega, saltou de 15,4 mil contos em 1843 para 24,8 mil contos em 1845, com um aumento de 61%. Então você percebe que há no início do período de regência do Pedro II, e essa é uma característica que vai ser levada a cabo até o fim do Império, e só acaba na época do governo republicano, que é de um tempo de prosperidade apesar das crises. O governo brasileiro ele só vai encontrar de fato um alicerce firme economicamente no período da regência, inclusive no início, que foi quando houve as maiores arrecadações. Inclusive, pela primeira vez, o governo brasileiro ele vai ter um superávit no orçamento nacional do respectivo ano, que eu não me recordo agora. Aí a gente pula para 1848, onde o Dom Pedro, lembrando que o Brasil ainda não pode ser considerado, até 1850, verdadeiramente uma monarquia parlamentarista. Então, em 1848, o Dom Pedro II tira os liberais, que antes tinha colocado 4 anos antes, do poder, e agora coloca um novo Ministério Conservador, que inclusive esse Ministério Conservador ele é responsável por promulgar a lei Eusébio de Queiroz, que determinou o fim do tráfico oficialmente pelo governo brasileiro. Inclusive, essa é uma das características, se eu não me engano, foi num livro do Caio Prado Júnior, que ele fala que o panorama do Império era os liberais que fazem todo o trabalho e quem promulgam as leis de desenvolvimento são os conservadores. Se eu não me recordo, é o próprio Caio Prado Júnior, mas ele dá esse panorama do Império que é muito interessante se observar. Os liberais geralmente são escolhidos para meio que formar uma base sólida, e os conservadores servem para fazer todo aquele cenário de modificação na economia ou na sociedade com calma e com cautela, típico dos conservadores. Então, tu tem toda essa parte. O Dom Pedro II ele pode ser considerado um complexo e não é fácil defini-lo politicamente. Eu vou dizer que essa é uma das magias da monarquia, é que na república tu pode pegar o Bolsonaro e jogar ele na classificação de partidos. Então o Bolsonaro ele é de direita. Tu pode pegar o Lula
e colocar na ala dos partidos o Lula de esquerda. No Império não. O imperador, ele é meio que deslocado dessa luta partidária, apesar, é claro, de ter essas afinidades como o Dom Pedro tinha com o Partido Conservador, e é isso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O imperador, a imagem do imperador, ela é deslocada dessa luta partidária. Então tu tem todo um benefício de um imperador que tem sua majestade, tem sua autoridade, sem depender nada de ninguém e sem ter, obviamente, uma preferência estampada de quem ele quer que esteja à frente do poder. E agora que a gente sai um pouquinho desse lado mais social da coisa do Dom Pedro II, que a gente pode sim considerar ele um liberal na perspectiva do pensamento, e a gente vai para o plano econômico. Porque o Dom Pedro II, ele acreditava, respeitava e defendia a iniciativa privada, mas não como motor de um país. Ele vai deixar muito claro, inclusive eu vou pegar a referência no livro, para quem quiser ler ou quem quiser pesquisar, Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira. Tá meio desgastado, mas ainda assim é um livro muito bom. Talvez sem dúvida foi o maior livro que eu li esse ano e eu demorei bastante, mas são conhecimentos muito valiosos que eu indico para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais sobre o panorama econômico do Império. Bom, o Dom Pedro II ele não cria no poder privado como motor da economia. E a gente vai ver isso basicamente porque em dois momentos o Dom Pedro II, apesar de apoiar as obras do Barão de Mauá, como o encanamento do Maracanã, o estaleiro do Ponta de Areia, que era uma fábrica de barcos e também uma espécie de siderúrgica bem primitiva do Brasil, que ele vai conceder um empréstimo na época de dificuldades financeiras pro Barão de Mauá, que nem era Barão de Mauá na época, era só Irineu de Souza. Nós temos aí uma grande perspectiva de como funcionava o pensamento do Dom Pedro, porque em dois momentos principais, liderados pelo Visconde Taboré, que inclusive o Barão de Mauá vai chamar de seu amigo, mas na história ele foi um grande carrasco das ideias do Barão de Mauá, que ele tira dois bancos privados e meio que de maneira autocrática ou não, porque teve aprovação dentro do parlamento, ele pega esses bancos privados, nacionaliza como um só, que é o nosso segundo Banco do Brasil, que o primeiro faliu lá quando o Dom João VI ele volta para Portugal e tira todo o dinheiro do banco, e ele vai à falência e tal. E depois, mais precisamente, em 13 de maio de 1853, o Dom Pedro II ele vai falar justamente o seguinte, abre aspas: recomendo-vos a criação de um banco solidamente construído, que dê atividade e expansão às operações do comércio e indústria. Nas circunstâncias em que felizmente já nos achamos, semelhante instituição é um elemento indispensável à nossa organização econômica. Como eu disse anteriormente, o Dom Pedro II não acreditava no progresso gerido pela força privada, da mão livre do mercado que os liberais não falam. Inclusive, ele vai ter uma frasinha nessa mesma página, página 266 desse livro, que ele queria agora, quando o Império já estava consolidado economicamente, uma situação confortável para ele botar as mãos no cenário econômico, ele podia gerir de fato com as próprias mãos. Ele vai falar que queria o fim do progresso estiado no chão fofo das cédulas. O Dom Pedro sim acreditava num Estado forte, num Estado que tomava a frente, num Estado que tomava iniciativas de fomentar a indústria e a agricultura, que era sem dúvida o que dava a maior rentabilidade ao Brasil antes e hoje também. Sem dúvida, tinha o maior apoio, o apoio dos conservadores, que ainda nesse ponto eram grande maioria dentro do parlamento. Para complementar e explicitar melhor a filosofia econômica que compunha o pensamento de Dom Pedro, eu gostaria de retirar alguns trechinhos do livro e citá-los aqui para que fique mais esclarecido e que se fixe melhor como funcionava basicamente o pensamento econômico do Dom Pedro. Entre os amores reais não estava a doutrina da economia nem a ciência aplicada que tanto fascinavam Mauá. Para Dom Pedro II, tudo que Mauá pregava com afinco era coisa menor. Defrontado com alguma aplicação comercial de qualquer objeto da ciência pura, sempre reagia com certa suspeição. E se alguém lhe dissesse
que aquela máquina iria mudar a face do mundo, tirava da algibeira um de seus bordões favoritos. É preciso antes mudar os espíritos. Seguia seus elevados princípios com o mesmo rigor de Mauá, e nesse superior desinteresse havia não apenas ingenuidade, mas também um sólido método de comando. O imperador fazia questão de deixar claro que a tarefa de administrar diariamente os interesses mesquinhos da política e dos negócios lhe era enfadonha, e assim evitava se misturar com o vulgo, rebaixar-se à pequenez da vida corriqueira. Eu gostaria de destacar uma frase, é a frase que o Dom Pedro II, que o autor diz que era uma das preferidas do Dom Pedro II, é preciso antes mudar os espíritos. Isso a gente consegue perceber muito que está presente na literatura conservadora. A ideia de que as mudanças sociais elas ocorrem, mas elas devem ser devagar para que não desbalanceiem o equilíbrio da sociedade, o espírito pacífico da sociedade, a cautela na hora do trabalho. Então Dom Pedro II, ele era assim um adepto muito forte dessa ideia. Inclusive, como eu disse anteriormente, geralmente as maiores mudanças do Império foram feitas por gabinetes conservadores, muito em virtude porque ele permitia que o gabinete tivesse tempo suficiente para trabalhar, dando pequenos passos que a longo prazo trariam frutos benéficos, como tentou se desenvolver durante a escravidão, que não deu certo, ou deu, porque eu ainda vou falar sobre isso no outro vídeo. E também eu gostaria de só complementar dessa página um pouco do pensamento econômico que compunha o Dom Pedro II. Escolhendo a tropa de acordo com o momento, o rei acreditava estar cumprindo sua missão. A coroa deveria ficar acima do bem e do mal, separando devidamente os interesses particulares, sempre mesquinhos, da vontade nacional. Volta e meia, essa boa ordem de coisas exigia uma lição a seu vizinho aventureiro. O barão fazia muitas coisas, é verdade, e não era inteiramente vil a seus olhos, mas tinha o péssimo hábito de pregar abertamente contra certos princípios que lhe pareciam muito assentados, e dos quais não ficava a bem duvidar. Para o rei, os problemas da economia resolviam-se pela filosofia. Aquela era a ciência do bem comum, nunca a do interesse pessoal, como Mauá acreditava. Ou seja, o Dom Pedro II acreditava que a economia ela devia seguir esse rastro do bem comum e não dos ávidos lucros capitalistas, como aconteceu durante toda a história e como acontece hoje, de só levar em conta o lucro. Porque é isso que acontece no mercado e dentro da filosofia liberal. Muito se fala de como ela traz liberdade ao trabalhador para negociar com a empresa, mas a metodologia do capitalismo é o lucro fácil, independente de qualquer coisa. É por isso que o capitalismo ele está desassociado de ideologias, de religião, de políticos, de partidos, de governos. O objetivo do capitalismo, a lógica do capitalismo é o maior lucro em menor tempo possível, independente de qualquer coisa. E é isso que a gente viu na Revolução Industrial, quando ele pega a especialidade dos trabalhadores do feudalismo, o ferreiro, o agricultor, o carpinteiro, e joga eles dentro das fábricas sem nenhum pudor, sem nenhum decoro, sem nenhum sentimento, sem nenhuma espécie de moralismo, de ética, e joga eles, condenando eles a ser meros operários, como Marx vai falar, apêndices da máquina. Então, para os monarquistas mais ligados à esquerda, mais a um pensamento de igualdade, mais um pensamento trabalhista, fica a pergunta: será que Dom Pedro II não era uma espécie de adepto do comunismo mundial? Brincadeiras à parte, vamos dar continuidade ao raciocínio. E como diz a fala do trono de 1853, a recomendação do Dom Pedro era a criação de um banco estatal único que reunisse todos os capitais que estavam parados. A lógica daquele cenário, sem um banco estatal próprio do Barão do Mauá, era de captar o máximo de dinheiro em empreendimentos que trariam benefício no futuro, enquanto ainda com a visão muito conservadora economicamente, não só do Dom Pedro II, perdão, mas de toda a elite da época, os lucros eles deviam ser rápidos e deviam ser imediatos. E a única fonte de lucro rápido e imediato que traria riqueza ao Estado, para o Estado desenvolver a nação, era a agricultura e a pecuária, no máximo uma indústria incipiente, como a Ponta de Areia, que o Dom Pedro II não se negou a conceder empréstimo quando o Barão do Mauá se encontrou em maus lençóis e em dificuldades financeiras. Mas essa era a recomendação do Dom Pedro e assim foi feito, porque é justamente o Visconde Itaboraí, já como líder do governo imperial, ele vai fazer esse discurso no Senado. A concorrência entre bancos, senhores,
tem sido a causa principal de quase todas as crises comerciais. É a porfia em que cada um luta para fazer mais negócios, aliciar mais fregueses, por dar maiores dividendos a seus acionistas e que de ordinário ocasiona a facilidade de se descontentar em títulos sem as necessárias garantias, que faz baixar demasiadamente os juros, que excita empresas aleatórias, que faz desaparecer do mercado os capitais disponíveis reais para substituir por capitais fictícios ou de imigração ou de imaginação. É a rivalidade entre os bancos que concorre poderosamente para produzir as quebras, a ruína, o desespero das famílias quando chega o dia em que esta fantasmagórica desaparece. A concorrência entre os bancos prepara para os produtores ávidos e imprudentes essas elevações da fortuna, essas quedas precipitadas que dão ao trabalho e à indústria todos os delírios, todas as angústias do jogo. Então, o Visconde Itaboraí, quase como um papagaio do Dom Pedro II, falava que o problema e a crise que o Brasil passava naquela época era em virtude da concorrência dos dois únicos bancos que existiam na cidade, com promessas fáceis, com promessa de pagar mais dividendos, que captava muito dinheiro para empreendimentos sem certeza, e que esses bancos concediam dinheiro a empresas que nem ao menos tinham seguridade de que iriam dar certo, as empresas que tão rápido quanto surgiam, sumiam e que não traziam lucros. Era isso que causava a crise para o Dom Pedro II e também para o Itaboraí, que funcionava aí como porta-voz da Sua Majestade Imperial. E, obviamente, que o pensamento de que a livre concorrência entre bancos com juros baixos está longe de ser um pensamento liberal na economia. Temos que concordar com isso. Essa é mais uma das características do Dom Pedro II, que vai seguir durante todo o reinado, que a gente vai ver mais à frente. Para dar cabo a essa ideia e convencer as pessoas de que realmente os bancos privados fomentavam a insegurança econômica do país, o Visconde de Itaboraí deu seu jeito de dar um empurrãozinho para que se tornasse evidente em meio à elite. Após esse seu discurso na Câmara, falando como os bancos privados fomentavam a insegurança econômica, muitas pessoas retiraram seu dinheiro dos bancos, causando uma fuga de capital desses bancos, onde aí ele pôde apontar de que os bancos privados não eram seguros também por causa dessa fuga repentina de capital que podia levar grandes empreendimentos para o buraco, para a falência total. E aí os bancos foram obrigados a impedir empréstimos novos e também os juros dobraram de 4% em poucas horas. Então os juros mais que dobraram, isso fez com que causasse a impressão dentro do mercado que realmente o Banco Nacional seria a melhor opção e de que os bancos privados eram seguros demais para gerirem o desenvolvimento do país. Nesta parte do vídeo eu vou me abster de comentar um pouquinho e vou me conter apenas a ler alguns trechos do livro para fundamentar o que eu disse anteriormente sobre o pensamento mais conservador, mais nacionalista, de um estado mais forte do Dom Pedro II. Eu vou ler agora um trechinho do Visconde de Itaboraí, uma fala dele que diz o seguinte: trocado em miúdos esse palavrório, conciliação significava indicar um gabinete formado por ministros dos dois partidos para executar um plano simples, transformar o imperador não apenas no comandante político do país, mas também líder administrativo e econômico. Nas palavras do Visconde de Itaboraí, Dom Pedro II passaria a reinar, governar e administrar. Para complementar o pensamento econômico de Dom Pedro II, que eu citei na frase passada, onde ele dizia que a filosofia da economia deve ser o bem comum e não os grandes lucros altos capitalistas, complemento com outro trecho do livro que diz o seguinte: apesar disso, muitos dos que elogiavam os resultados tinham sérias dúvidas a respeito das intenções que o acompanhavam. Mauá não fazia empresas apenas porque gostava de trens ou lampiões. Essas novidades eram apenas instrumento para um outro fim, os lucros. Ele só tocava para frente seus projetos após avaliar as possibilidades dos resultados financeiros e depois de implantados, julgava seu valor pelas entradas do caixa. Hoje tal raciocínio é banal, mas para muita gente da época que pensava como imperador, esse comportamento revelava o grave desvio de caráter de colocar os interesses materiais acima do bem comum. Numa outra ocasião, o próprio barão resumiu o problema. Desgraçadamente, entre nós, entende-se que o empresário deve perder para que o negócio seja bom para o Estado, quando é justamente o contrário. Bom,
Nota-se que era um pensamento do imperador e não se restringe apenas ele a ideia de que a economia e os projetos deviam ser guiadas pelos fins e não pelo lucro em si. Ou seja, valia a pena gastar muito dinheiro em prol de um bem comum, ainda que os lucros não viessem em maior quantidade, coisa completamente impensada dentro do sistema capitalista que visa a maior quantidade de lucros no menor tempo possível, independente de qualquer coisa. E como se não bastasse utilizar do aparato governamental para surpear um banco privado, em detrimento de um banco estatal, criando assim o novo Banco do Brasil, com capital inicial de 30 mil contos de réis, diluindo outros dois bancos privados, que um pertencia ao o Banco do Barão do Mauá, o Visconde de Itaboraí também suprimiu um outro banco do Barão do Mauá, lá em 1854, quando, após perder o Banco do Brasil original, ele recebeu parte das ações desse novo Banco do Brasil estatal que nascia, vendeu essas ações e percebeu que existia uma brecha na legislação brasileira entre empresas que atuavam dentro do Brasil, mas que tinham sede em Londres. Pensando nisso, ele decidiu criar uma empresa de captação geral de fora do país para investir aqui dentro. Com o novo Banco Estatal, as taxas de juros foram elevadas lá para cima, o que para os conservadores e para os fazendeiros era algo bom, pois significava grandes lucros em pouco tempo. E para os investidores estrangeiros do país, significava que investindo pouco teriam grandes lucros, já que a taxa de juros só era alta dentro do país. Pensando nisso, o Barão de Mauá ele tem a ideia de criar uma empresa anônima, uma empresa que a gente pode considerar uma associação anônima de captação de dinheiro fora do país, reinvestindo esse dinheiro dentro, gerando assim grandes lucros, pagando aos investidores e lucrando também boa parte do dinheiro, já que os juros estavam nas alturas. Só que existia um grande porém, é que dentro da legislação brasileira, o governo imperial ele tinha total controle dentro de associações não, digamos assim, públicas, como a empresa que o Barão do Mauá pretendia fazer. E isso se tornou prontamente uma forma do Visconde de Itaboraí meio que barrar os planos do Barão do Mauá, com a ajuda do imperador, obviamente. O que era para ser uma empresa comandita, separando as ações entre os empresários, acabou sendo barrado pelo governo imperial e acabou causando uma grande perda de investidores nessa empresa. E apesar disso, o barão levou a cabo a ideia, ainda assim conseguiu criar uma empresa comandita, mas dessa vez sem as ações, só com aporte financeiro de investidores estrangeiros. Poderia também aqui citar a posição do governo imperial em relação à crise financeira de 1857, que enquanto o ministro da Economia, que era liberal, ainda que no que a gente chama de governo da reconciliação, o ministro da Economia, que era liberal, o Souza Franco, apoiado pelo Barão do Mauá, que em meio à crise defendeu emitir mais notas para evitar a desvalorização real frente ao câmbio e à libra. Em contraposição, o Visconde de Itaboraí e um outro homem que entrava em cena para ficar, um homem chamado Francisco Sales Torres Homem. Eles defenderam um aumento da taxa de juros, restringir o crédito para as empresas privadas, evitando assim perder mais dinheiro e causar fuga de capital, e também diminuir as emissões. Esses homens, esse tipo de pensamento que está longe de ser um pensamento liberal economicamente, ganharam o apoio de Dom Pedro II, que, como nos conta o livro, conseguiram derrubar o ministério justamente por isso. Abre aspas. Foi o dogma da pluralidade bancária que derrubou o governo de Olinda. Dom Pedro II derrubou pela voz de Sales Torres Homem, o do líbero do povo. Alegou que a Câmara não fora ouvida sobre o sistema defendido por Souza Franco e caiu-lhe em cima, com a torrente de objeções. Não eram somente de Timandro, eram do imperador. O gabinete demitiu-se. Bom, a gente pode ver aí que, em meio à crise, o pensamento que Dom Pedro tinha também não era um pensamento liberal. Era um pensamento de restringir o crédito, de evitar as emissões, e não o contrário, que era defendido pelos liberais e também pelo próprio Barão do Mauá. Outro caso bem emblemático do conservadorismo de Dom Pedro, né, nessa questão econômica data de 1845, 1850, quando os Estados Unidos da América, o que muita gente não sabe, é que aí que começa a interferência dentro da Amazônia brasileira. Eles advogaram
de que o rio Amazonas seria um braço do rio Mississippi que cruzava toda a América. Isso significava que eles tinham direito de navegar pelo rio Amazonas, inclusive porque lá tinham alguns chás, algumas espécies de plantas que interessavam ao desenvolvimento americano, e logo se criou no cenário internacional toda uma imagem de que o rio Amazonas ele era de direito internacional e de que os Estados Unidos estavam procurando homens dispostos a navegarem no Amazonas nesses interesses comerciais, nesses interesses estatais deles. E aí que o Dom Pedro II pede ao Visconde do Uruguai que negocie com o Barão de Mauá a criação de uma empresa de navegação lá no Rio Amazonas. E aí que ele vai dividir em duas partes. A parte norte do Brasil separa o norte e o nordeste, e daí também vem o Grão-Pará. Então agora teria o norte e o Grão-Pará. E o Barão de Mauá ele vai acatar lá em 1853 o pedido do Visconde do Uruguai. Ele já tinha a Ponta de Areia, que era uma empresa que fabricava barcos, era uma siderúrgica, ele fazia tanto barcos à vela como barcos a motores. Inclusive os primeiros barcos a motores do Brasil são evidentemente fabricados aqui dentro, são da empresa do Barão de Mauá, a Ponta de Areia. E nessa tentativa de intervir no rio Amazonas e se apropriar dele, o Brasil ele acaba ficando numa situação delicada, porque os Estados Unidos já tinha negociado com os outros países que fazem fronteira ali, a Venezuela, o Peru, o Equador e a Bolívia, e também, anos antes, o Brasil tinha advertido internacionalmente a Argentina por privar a passagem do Rio da Prata, e agora ele se deparava privando a passagem do Rio Amazonas para os outros países, e aí ficou numa situação delicada para se defender. Mesmo assim, o Dom Pedro II, indo contra a lógica de abrir as fronteiras econômicas do país em busca do desenvolvimento geral, ele vai lá, incentiva o Barão de Mauá a criar uma empresa de transporte marítimo no Amazonas, povoa aquela região para impedir a navegação norte-americana, e daí também garante a soberania nacional. E se hoje o Brasil ainda pode se considerar dono da Amazônia, coisa que nós vemos perdendo muito hoje na República, em virtude de governos entreguistas, ela não aconteceu antes, muito em virtude da posição firme e forte do Dom Pedro II de falar que não haveria navegação internacional no Amazonas. E um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão Christie, mas não diretamente sobre ela. Tem a ver com ela, mas não é sobre a questão Christie de fato. Christie, que era o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil, ele foi nomeado embaixador em 1858, 59, se não me falha a memória. E desde aquela história da influência norte-americana em 1850 no Amazonas, ele veio para o Brasil justamente ainda para tentar arquitetar uma abertura do Amazonas para a navegação internacional e também conseguir uma concessão para que os navios ingleses pudessem fazer o tráfego marítimo no Brasil. Isso mesmo. Aqui, o tráfego marítimo era feito apenas por navios nacionais, ou seja, apenas empresas brasileiras podiam fazer toda a navegação. E ele trouxe essa proposta para o governo pedir essa concessão, que foi negado prontamente pelo imperador. Pois é, o Dom Pedro I, como a gente pode ver por essas atitudes, ainda que esparsas, pois eu não detalhei muito as ações, embora pense em fazer alguns vídeos mais detalhados sobre tanto a questão Christie como a influência internacional dentro do Amazonas, que, como a gente viu, é bem mais antiga, data de 1850 mais ou menos, e vem se concluindo hoje, porque o Brasil cada vez mais vai perdendo a sua soberania, a sua autonomia dentro do seu próprio território para forças internacionais. E o Dom Pedro ele negou essa proposta de navegação inglesa dentro do país, e essa questão do Brasil, de que apenas navios nacionais podem fazer o tráfego, ela só vai acabar na regência, no governo liberal do Visconde do Rio Branco, contra a vontade do Dom Pedro II. Então podemos ver aí uma posição também conservadora e nacionalista do Dom Pedro quanto à navegação internacional, não só no Amazonas, mas também sobre o transporte de passageiros e de mercadorias com navios internacionais, onde ele vai lá e veta a concessão para os navios ingleses navegarem no Brasil, uma posição claramente mais nacionalista, de um cara que defende um Estado mais forte, autonomia e prioriza empresas nacionais ao invés de empresas estrangeiras. E não se trata nesse vídeo de analisar as atitudes do imperador
e falar se estão certas ou não, como por exemplo intervir e criar toda uma situação para diluir um banco privado e criar um nacional com a perspectiva de evitar crises que talvez existam. Esse vídeo não se trata disso, de julgar se está correto ou não as atitudes do imperador. Está de observar como é que ele via a questão econômica de um panorama mais nacionalista e de um panorama mais estatal. Então, o pensamento de que o Dom Pedro II ele era um líder liberal, esse tipo de pensamento ele só pode ocorrer se formos levar em consideração a parte filosófica e social da coisa. Porque economicamente falando, o Dom Pedro II ele era dotado do sentimento de justiça social, que a gente viu isso muito no trabalhismo varguista, quando ele diz que a economia ela deve ser guiada pela filosofia do bem comum e não da dos grandes lucros, que a gente vê muito no capitalismo. Também a influência contra bancos privados, que ele acreditava não constituírem alicerce para um bom desenvolvimento. O bom desenvolvimento ele deveria vir do governo, ele devia ser a indústria devia ser fruto do incentivo governamental e não do incentivo privado, apesar de que ele também sabia da importância que tinha a iniciativa privada, mas sabia que ela não podia ser a locomotiva do país. Eu particularmente acredito sim que o imperador acerta nessas questões. Eu tenho uma visão muito menos liberal econômica das coisas e acredito que, mais uma vez acertadamente, o Dom Pedro, na perspectiva econômica, apesar dos pesares, ele foi sim acertado essas atitudes, e não, o Dom Pedro II, ele não era um homem liberal economicamente falando, muito pelo contrário, ele era um estatizador, ele era um nacionalista, e, pelo menos na minha humilde opinião, isso é virtuoso. E eu pretendo até falar sobre isso no futuro, que é a capacidade de discordar das opiniões do imperador e ainda assim continuar monarquista. Eu gostaria de fazer esse vídeo porque é referente a mim, sobre algumas opiniões do nosso imperador Dom Bertrand, que eu particularmente discordo, e porque eu continuo sendo monarquista, apesar de discordâncias tão graves. Bom, esse vídeo ficou meio perdido, eu tô terminando de gravar ele de 1h da madrugada, então foi algo meio feito às pressas, eu confesso, falta planejamento de minha parte. Eu também esqueci de separar os textos, então eu tive que ler boa parte de novo para ver onde estavam e buscar no sumário para ver se eu achava. Inclusive, eu acho que eu não peguei todas as notas. O vídeo ficou meio bagunçado, mas eu espero que tenha ficado bom. E também espero que não tenha ficado tão longo, apesar que acho que vai dar uns 25 minutos, no máximo 30. E como prometido na resenha do grupo, eu gostaria de mandar um grande beijo para Gabriel Nogueira e também para J delas, ok? E também um abraço para Cláudio, que é um grande professor de história meu. Pediram no grupo a mandar um beijo, um abraço para ele, então tá aí, um abraço para os meus fãs que não assistem nenhum vídeo meu, tá certo? Até a próxima, tchau. O metrô viado.